Ouçam agora uma mensagem especial e integralmente voltada para seu crescimento espiritual, ministrada pela Bispa Lúcia Belato, a Bispa da Graça e da Verdade. Confira! Muito bem, amados de Deus, dentro da parábola de Jesus, nós vamos hoje a parábola do rico e o mendigo. Dentro das parábolas do Senhor Jesus, não podemos entender que vamos aprender outras coisas diferentes, né, do assunto salvação, porque Jesus pregava o reino de Deus. A Bíblia fala da salvação. A Bíblia fala daquele que estava perdido. Jesus veio buscar a sua ovelha perdida. Então nós temos a parábola do filho pródigo que volta para o pai. Nós temos a parábola do remendo velho e roupa nova, vinho novo em odres velhos, que significa o quê? Para receber a salvação, para receber a doutrina da verdade, porque Jesus é o caminho de quê? Da salvação. Ele é a verdade. Então nós temos que, para andarmos no caminho da salvação aqui na terra, porque o caminho da salvação é aqui na terra. É aqui na terra que a gente começa a andar já na salvação. Então Jesus é o caminho. A nossa vida já tem que estar nesse caminho. Ele é a verdade. Então ele vai nos ensinar tudo o que devemos fazer e não devemos fazer em se tratando da salvação, para aqueles que querem obter a salvação. Então, odre novo, né? E roupa nova ou roupa velha, odre velho, se refere ao homem velho. Então, nós temos que nos tornar novas criaturas, porque o homem velho está morto. E nós estamos no caminho da vida. E não é diferente, não é? Porque a palavra do Senhor vai nos ensinar, então, a partir do momento que o filho pródigo volta para Deus, então significa o quê? Ele entende que precisa da salvação. Por isso que o evangelho tem que ser anunciado a toda criatura, para que eles venham a crer no que o evangelho ensina. Que sem Jesus nós estamos o quê? Mortos nos nossos pecados e delitos. Pela graça nós somos salvos. Então o primeiro passo é o quê? Voltar-se para Deus. Você começar a buscar o Senhor. A partir daí, você começa a ouvir o evangelho de Cristo, não o evangelho da teologia da prosperidade, né, das coisas materiais, mas o evangelho de Cristo, onde você vai se tornando nova criatura, vai se transformando a cada dia, vai limpando o teu coração do pecado, a tua mente do pecado, a tua vida do pecado. Essa é a nossa caminhada para a salvação. Então, todo o ensinamento do Senhor Jesus, pela parábola e também através do Espírito Santo, nas 14 epístolas do apóstolo Paulo, é justamente sobre a salvação do homem. É a salvação de cada um de nós, a salvação da humanidade. Então, nós temos essa volta para casa, que é você, né, você voltar-se para Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, ela leva você a isso, a esse entendimento. Que você precisa voltar-se para Deus para você voltar para casa, voltar para o Pai, ser salvo. E na parábola do rico e do mendigo não é diferente. Continua falando de quê? De salvação. Só que aqui fala entre o justo e o ímpio. O que acontece? Ele diz assim, ora, isso está em Lucas capítulo 16, versículo 19. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele homem rico e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras.
Então, Jesus está usando aqui a parábola, é uma comparação. Isso aqui é um diálogo figurativo que está se tendo, né? Usando palavras, usando entendimento que os ouvintes daquela época estavam acostumados. Então, vestidos de linho, vestido-se de púrpura, né? Vestido-se de linho finíssimo. Indicava o quê? Uma grande riqueza. Um homem rico. Não é porque a púrpura era algo caro. Ela era feita, né, pelos moluscos, né, encontrados no mar. Inclusive, tem uma mulher na Bíblia que se converteu também, Lídia, que ela era uma crente lá de Tiatira, ela vendia púrpura. Então, a púrpura era usada pela realeza. Né? Então, era algo assim que representava o quê? O luxo. Então, é exatamente o que Deus está mostrando. Um homem aqui na Terra está mostrando a condição de cada ser humano. Isso é parábola. Então, ele está mostrando justamente esse homem que estava vestido de quê? De púrpura, de luxo, e o linho finíssimo, né? Que era referente ao linho egípcio que se fazia as roupas de baixo, né? Era um linho, você pode ver lençóis de linho egípcios e tudo mais, como as pessoas às vezes falam na televisão, não é? Então, esse rico, Jesus vai mostrar o contraste da vida aqui, entre aquele que tem as suas riquezas e confia nela, porque Jesus não tem nada contra você ser rico, não existe isso. Jesus não está colocando esse parâmetro aqui, que ele é contra você ser rico e chamar você para fazer voto de pobreza, não é nada disso. São as pessoas confiarem nas coisas materiais, no luxo, na riqueza e desprezar a sua salvação, desprezar a sua vida espiritual, não é? Então, esse é o entendimento que a palavra de Deus fala. E ele disse que o Lázaro, que era o mendigo, ele estava ali à porta do rico. E ele comia as migalhas que caíam da mesa. Porque nos dias de Jesus, segundo a gente vê, comia-se muito com as mãos, porque não havia o quê? Utensílios muito apropriados. E para manter as mãos limpas durante a refeição, os ricos costumavam usar pão. É a história, né, do povo daquele tempo. Então, ao esmigalhar o pão, a esfregar o pão em suas mãos, as migalhas caíam. E é onde o mendigo comia. Inclusive, a Igreja Católica fez até um São Lázaro, onde há os cães lambendo as feridas dele. Você vê como é que são, como é que é a religião, né? Mas Jesus está fazendo uma parábola, uma comparação da vida aqui e depois da vida por vir. Então, essas são as parábolas do Senhor Jesus. É sempre assim. É o contraste de uma vida aqui com o contraste de uma vida de um salvo. Então, esse é o entendimento, esse é o que a gente vai falar, é o que o Senhor Jesus vai nos mostrar. Então, aconteceu no versículo Lucas 16, 22, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, que era uma forma usada pelos judeus na época, para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Então morreram os dois. Então, o que acontece? Findou-se a vida aqui. É justamente esse o assunto que a Bíblia trata para nós em todas as mensagens. Todas as mensagens bíblicas, elas vão falar sobre isso, sempre. Porque Deus nos ensina isso, né? Para a gente não se apegar às coisas do mundo, como está aqui. Os dois morreram. Então acabou o mendigo na terra e acabou o rico na terra. Mas e agora? Qual é a condição de cada um depois da morte? Qual é a condição de cada um depois da morte? Porque há pessoas que não acreditam. Elas acham que a vida acaba aqui. Mas a Bíblia diz que não. Pelo contrário, a vida começa depois daqui. Porque aqui não é lugar de vida.
No sentido espiritual, não é. Porque o homem, nós ainda estamos vestidos um corpo de pecado, e o corpo de pecado é a morte. Pecado não é vida, abençoado. Quem está cometendo pecado deliberadamente, ele não tem nada a ver com Deus. Deus não significa pecado, pelo contrário, não é? Então, a palavra de Deus mostra aqui para você, acabou a vida dos dois aqui. Então, qual era a condição? A condição, aqui era um homem rico que se vestia de uma forma luxuosa, tinha do bom e do melhor, enquanto que Lázaro era uma pessoa que era pobre. Materialmente falando, ele era pobre. Não tinha nada em face do rico. Morreram os dois. Então, aí segue a palavra do Senhor dizendo: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então aqui a gente já começa a entrar depois daqui, não é? Então ele diz: então no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão, a Lázaro no seu seio. Então o rico, assim diz a palavra de Deus, estava em um lugar que significa tormento, né? Assim ele diz. E ele viu então quem? O mendigo Lázaro. Estava ele aonde? No seio de Abraão. Seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? Abraão, gente, significa o evangelho de Cristo. Abraão significa o evangelho de Cristo. E o evangelho de Cristo significa o quê? Salvação. Por que a Bíblia diz que Abraão viveu pela fé? Abraão viveu pela fé. O crente Abraão é chamado pai da fé. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 6, a palavra do Senhor diz: é o caso de Abraão, que creu, ele diz aqui, ó, capítulo 3, pegando um pouquinho mais para trás, capítulo 3, versículo 5, aquele pois, anota para você ler depois, eu estou explicando para você quem é a figura Abraão, o que representa a Abraão, o que ele representa? A salvação. Aqui a palavra do Senhor diz: aquele, pois, que vos concede o Espírito Santo e que opera milagres entre vós. A Bíblia vai fazer, abençoado, uma pergunta. O apóstolo Paulo estava pregando para os Gálatas e o Todo-Poderoso, através dele, estava chamando essas pessoas para prestarem atenção, perguntando o seguinte: quem te dá o Espírito Santo e que opera milagres entre vós? Porventura o faz pelas obras da lei? Quer dizer, é por obras que você tem um milagre? É por idolatria que você tem um milagre? Ou é pela pregação da fé? Ou é pela fé no nome do Senhor Jesus que nós temos o milagre? Qual seria a sua resposta? É o que Paulo está esperando dessa igreja chamada Gálatas. Responda, ele fala. Responda-me então. Os milagres, aquele que nos concedeu o Espírito Santo é o maior milagre abençoado. O maior milagre da nossa vida foi ter recebido de Deus o Espírito Santo. E ele está dizendo, aquele que te deu da presença dele, o Espírito dele para você, e que faz milagres, e que opera os milagres entre vós, ele faz pelas obras, porque você tocou em alguma coisa, porque você bebeu alguma coisa, porque você subiu escadaria, porque você andou não sei quantos quilômetros, por que Deus então faz o milagre? Por quê? É por essas obras que uma pessoa faz, ou é por essa pessoa crer? Então a palavra do Senhor responde em Gálatas capítulo 3, versículo 6, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Gênesis 15, 6.
Viu a resposta de Deus? É o caso de Abraão. Abraão teve um filho com 100 anos de idade e Sara também, que era o filho da promessa, Isaque. Então, Abraão, Isaque, Jacó significam a salvação, o lugar de honra no céu. Ele diz: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Lázaro, quando esteve aqui na terra, ele era um mendigo, mas ele era um servo de Deus. Ele era um servo de Deus. Ele vivia pela fé em Deus. Então ele era um filho de quem? De Abraão. Porque uma pessoa que tem um lugar de honra no céu é a pessoa que viveu aqui pela fé em Deus. Totalmente pela fé em Deus. 100% Jesus Cristo. Então, a palavra do Senhor mostra para nós: sabei, pois, que os da fé, não das obras, é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto, ela previu que Deus justificaria. O que é justificar? Salvar. O que é Deus justificar o homem? É trazer a salvação eterna para ele em Cristo Jesus, diz a palavra do Senhor. A Escritura, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. Ele pré-anunciou o evangelho da justiça de Deus a quem? A Abraão. Por isso ele diz: em ti, Abraão, serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com quem? Com o crente Abraão. Então Lázaro era da fé, Lázaro era de Deus. Ele era um mendigo, sim, mas ele era de Deus. Então a gente vê o quê? Aqui um posicionamento sendo mudado. Lázaro não tinha nada aqui na terra. A gente diz assim, ele era pobre aqui na terra, mas ele era rico no céu. O homem rico era rico, podre de rico na terra, mas ele era pobre diante do céu. Diante da salvação dele, diante da vida por vir, ele era pobre. A palavra de Deus fala isso. Também numa parábola que tinha um homem que colhia muito, tinha muitas riquezas, mas tudo que ele colhia ele colocava no celeiro. Aí quanto mais ele, mais prosperava, ele mandava aumentar o celeiro, mas não distribuía com os necessitados, não tinha um coração generoso. Então, quanto mais ele colhia, quanto mais ele tinha riqueza, mais ele ampliava os seus celeiros. E a palavra do Senhor chama ele de... Essa é uma das parábolas de Jesus também. E Jesus chama ele de louco, porque naquela mesma noite pediria a sua alma, e para quem ficariam aqueles bens? Então a palavra do Senhor diz que ele não foi rico para com Deus. Então a palavra do Senhor mostra para nós justamente isso. Seguindo ainda em Gálatas capítulo 3, versículo 10, a palavra falando de Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, são das obras, estão debaixo de maldição. Porque é tudo feito segundo a carne. A carne é feitiçaria. A carne é idolatria, a carne é feito. Tudo que se é feito pelos invólucros das mãos, todos os invólucros feitos pelas mãos humanas, a Bíblia chama de invólucros feiticeiros. É maldição, é idolatria. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. E é evidente que pela lei, quer dizer, pelas obras, ninguém é justificado diante de Deus. Por isso, pela graça sois salvos. Isso não vem de você, é dom de Deus. E ele diz:
É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo, o salvo, o que é justo, gente? O salvo, o que recebeu a justificação de Deus, ele vive pela fé. Ele entende que nenhuma obra religiosa que ele fez dá acesso a ele ao seio de Abraão, dá acesso a ele ao reino de Deus, ao lugar de honra nos céus. Nenhuma obra. Mas essa pessoa sabe que pela fé ele tem essa segurança de vida eterna. Por isso a palavra de Deus fala, o justo. Quem é o justo? Aquele que recebe, acredita na salvação. Esse vive pela fé, não mais pelas obras. Nenhuma obra. Nenhuma obra. Você quer fazer obra, faz obra na sua casa, obra no seu prédio, obra na rua. Mas em se tratando da salvação, da vida espiritual, não existe obra. Não existe obra religiosa para lhe garantir um lugar no céu. Isso não. Então, os que são da fé, eles são das boas obras. Aí é que está. Então, a palavra do Senhor diz, estou em Gálatas ainda, ele diz, Cristo nos resgatou da quê? Das obras. Ele nos resgatou de quê? Da maldição. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para quê? Por quê? Para que a bênção de Abraão... Veja, Jesus morre, Jesus vai para a cruz do Calvário, é crucificado, é morto e ele está lá pendurado por causa de quê? Para que a bênção de quem? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Porque só os judeus tinham o direito aos oráculos de Deus. Os gentios não, que somos nós. Por isso, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Qual é a bênção de Abraão? O Espírito Santo, a salvação, o que foi prometido. Em Cristo Jesus, todos serão salvos. Aqui está, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em quem? Em Jesus Cristo. Então, seio de Abraão significa o quê? Você está em Jesus Cristo. Não como muita gente interpreta que seio de Abraão, a pessoa morre aqui na terra e há um lugar intermediário que Abraão está ali. Não, não existe isso. Isso é um diálogo figurativo. Porque o seio de Abraão significa você está em Cristo. Aqui na terra, você está no evangelho de quem? De Cristo. E o evangelho de Cristo, graça e verdade, é o quê? É o evangelho que te traz o ensinamento para você entrar no reino de Deus. Para você atravessar a porta estreita. Para você herdar as bênçãos do Senhor. Então, é exatamente isso. Para que a bênção do gentio chegasse em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Santo, o Espírito prometido. Então, esse é o ensinamento aqui de Abraão para você. E esse diálogo figurativo, Jesus diz, o mendigo está no seio de Abraão. Nós estamos no versículo 24, 23, voltando ao 23. No inferno, falando do rico, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro, lá junto com Abraão. Quer dizer, Lázaro salvo. E ele disse, então esse rico clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Isso é um diálogo figurativo, é uma parábola. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro, igualmente, recebeu os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e você está em tormento. A Bíblia fala
que existe a diferença entre ovelhas e ovelhas. Todos são ovelhas, mas há diferença. Porque Jesus não veio para uma pessoa só. Jesus não veio por 144 mil pessoas. Jesus não veio para um grupo de pessoas. Ele veio para toda a humanidade. Então, todos são quem? Ovelhas dele. Tem aquelas que já estão no aprisco. E ele está buscando as que estão perdidas. Então, a palavra de Deus diz o quê? Que Lázaro lá estava consolado. Aí inverteu a situação. Ele diz, e além de tudo, segue o diálogo figurativo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Aqui, abençoado, acaba. Todos nós temos chance, enquanto estivermos com o fôlego da vida, com o fio de prata, onde nós estamos ligados a Deus, enquanto nós estivermos aqui, seja o último dia do nosso suspiro, nós teremos chance de nos arrependermos e obtermos a salvação em Cristo Jesus. Porque o reino de Deus tem que haver arrependimento. Arrependimento. Foi exatamente isso que o filho pródigo teve. Ele se arrependeu de ter largado a riqueza do pai. A riqueza do pai e ter escolhido a pobreza do mundo. É o que muita gente está fazendo. Abandonando a riqueza de Deus aqui na terra, a riqueza do Senhor, e escolhendo a riqueza do mundo, que é pobreza, né? No mundo espiritual, a riqueza do mundo é pobreza. Então, a palavra do Senhor mostra exatamente a diferença entre aquele que crê e aquele que não crê. Entre aquele que se prepara para a salvação e aquele que não deu a mínima para a salvação. Exatamente isso. Exatamente isso. Não precisa botar um monte de ensinamento, porque o judeu, porque naquele tempo. Não, é exatamente isso que Jesus está ensinando. Exatamente isso que nós temos aprendido em todas as suas parábolas. E ele diz, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui... Quer dizer, não adianta mais, não tem mais o que fazer. Depois que a gente morre, não tem mais o que fazer. Já está feito. Você entende? É justamente o que ele está mostrando para o rico. O rico queria, depois de mortos, que houvesse ainda alguma coisa, mas não há. Por isso, olha o que ele sugere. Olha o diálogo que Jesus faz. Então replicou o rico, que era rico aqui na terra. Pai, Abraão, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então, o que ele queria? Isso é um diálogo figurativo, que isso não existe no reino de Deus. Alguém que morreu vir aqui à terra para falar com alguém aqui na terra. Isso é criação da mente carnal, mas isso não existe. Ele disse, agora não adianta mais, agora tem um abismo entre nós. O que está feito, está feito. Não tem mais o que fazer. Mas a palavra do Senhor nos ensina que enquanto nós estivermos em vida, há o que fazer. Nós falamos sobre a parábola da vigilância, das 10 virgens. 5 tinha prudência, quer dizer, estava no caminho da salvação, aqui na terra. Vivendo aqui na terra, tendo o seu trabalho, tendo a sua família, tendo o seu lazer, tendo tudo, mas no caminho da salvação. Não é? E tem as 5 virgens que não estavam nem aí, são as nécias. Exatamente a mesma coisa. Então, o dia que o Senhor veio, quem estava preparada foi, quem não estava, não foi. Então, exatamente, a Bíblia não pode ensinar outra coisa para nós. Ela não muda. Porque a conclusão da Bíblia. É levar o homem de volta para Deus. Então, por isso que existe o livre-arbítrio. É você que escolhe. O que você quer? Sabe, você quer viver a sua vida aqui como o rico viveu? Ou você quer viver a sua vida sendo uma pessoa de Deus aqui na terra, pobre para o mundo, mas não é pobre de necessidade, de você ter que passar miséria, não.
Mas é que você vive aqui, como diz a Bíblia, mas não depende do mundo, você depende de Deus. Você tem temor a Deus. Você acredita na salvação eterna. Entende? Então você estuda, você fica rico, mas você não se deixa levar pela riqueza. A palavra do Senhor diz em Timóteo que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males na vida do ser humano. Por isso, pelo dinheiro, ele mata, ele rouba, ele trai a família, ele destrói familiares. Tudo por causa de quê? De dinheiro. Ele destrói relações por causa de quê? Do dinheiro. Por isso que o mundo é essa bagunça toda aí. Por causa do amor do dinheiro. A palavra do Senhor diz que muitos apostataram do quê? Da fé em Deus por causa do dinheiro. Exatamente o que diz a palavra do Senhor. Então, você pode ter o dinheiro, você deve ter seu trabalho, seus estudos, seus sonhos, seu empenho, mas o seu coração não troca pela sua salvação. Você não troca nada do que você tem pela sua salvação eterna. Então você vive aqui de uma maneira abençoada, mas vive também preparando a sua vida futura, não é? Que é a vida com Deus, na eternidade. Entende? Exatamente isso. Você não precisa fazer volta de pobreza, não tem que dar tudo para ninguém. Você tem direito de ter todas as coisas, porque o nosso Deus diz: aquele que me der ouvidos terá o melhor dessa terra. Então aqui é apenas uma figuração, é uma parábola que Jesus está mostrando. Entendeu? E ele diz: porque tenho 5 irmãos para que lhe dê testemunho a fim de não virem para este lugar de tormento. Respondeu então Abraão. Olha como é uma coisa extremamente espiritual para você entender. Olha o que ele responde dentro desse diálogo figurativo, dentro dessa parábola. Eles têm Moisés. Eles têm os profetas. Ouçam-nos. Lembrando sempre que Jesus não poderia dizer eles têm a graça e a verdade, porque ele estava trazendo a graça e a verdade. Então, nos tempos de Jesus, que ele fez essa parábola, estava debaixo da lei de quem? De Moisés e de quem? E dos profetas. E olha o que a Bíblia responde para você entender. Olha o que é respondido para o rico. O rico queria que o mendigo, que estava já no lugar de honra com Abraão, no Evangelho de Cristo, na salvação, porque Abraão significa salvação, ele foi colocado por Deus por pai de muitas nações, por pai de todos os abençoados. Ele diz: em você, Abraão, serão abençoados todos os povos da terra, serão salvos. Em Abraão, por quê? Porque Abraão significa o evangelho, como nós lemos em Gálatas. Abraão é a fé. É o evangelho da fé. Quando esse evangelho for pregado a toda criatura, o Senhor virá. Diz a palavra do Senhor. Então, a Bíblia está dizendo o quê? Há um diálogo aqui, figurativo, mas há. Então, esse rico teve a resposta. Ele queria que Lázaro, que já estava morto, viesse à terra para ir à casa da família dele, para falar para os irmãos dele, para os familiares, que ele estava em tormento, para que eles, então, cuidassem de sua vida aqui, para que não fosse para lá onde ele estava, e sim que fosse para onde Lázaro estava. Mas olha a resposta que ele teve. A sua família tem Moisés, a sua família tem os profetas. Por que a Bíblia fala isso? Porque Moisés é a primeira aliança que Deus fez com o ser humano. E nessa aliança Deus fala da salvação, Deus fala que o homem era pecador. A primeira aliança foi que disse para o ser humano: você é um pecador, você está morto e você precisa de um salvador. A lei de Moisés foi que falou isso. A lei de Moisés, ela foi adicionada para mostrar para o homem que ele era um pecador e ele precisava de um salvador. Se esse Salvador não viesse, ele estaria morto eternamente. Então, a palavra de Deus diz, ele tem Moisés. Jesus, quando estava aqui nos dias da sua carne, diante dos judeus incrédulos,
Jesus disse, se vocês crescem mesmo nos Pentateucos, no livro da lei de Moisés, vocês creriam em mim, porque Moisés falava de mim. A lei foi que colocou todo mundo debaixo do pecado e disse, o Salvador tem que vir, o Messias tem que vir, tem que nascer. Nasceu-nos, se nos deu um menino. Ele nasceu de mulher, diz a palavra do Senhor. Nasceu de Maria. Ele nasceu de mulher. Nasceu debaixo da lei para resgatar os que estavam debaixo da maldição da lei. Que maldição abençoada é essa? Morto eternamente. E qual é a bênção dos da fé? Salvos eternamente. Pela graça sois salvos, Efésios 2,8. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, para a gente concluir, senão o tempo passa, a palavra de Deus... Aí a resposta que o rico teve foi qual? Ninguém sai daqui, meu amado, para ir para a terra falar com ninguém, não. Tem esse negócio, morreu, agora está baixando em algum lugar para mandar recadinho para a família, não. Não tem isso, não. Eles têm a palavra de Deus sendo pregada. Eles têm Moisés falando. Você tem hoje... porque Jesus não está mais segundo a carne, você tem hoje o Senhor Espírito Santo pregando sobre a salvação eterna para você. Não tem que ninguém vir do céu para falar nada para você. Não tem que vir ninguém do céu para falar nada para você, é isso. Você vai ouvir aqui. Por isso a palavra do Senhor diz, quão formosos são os pés daquele que anuncia o evangelho, que prega para o meu povo a salvação, que diz para o meu povo que o seu Deus vive e o seu Deus reina, que coloca ao redor do meu povo o muro da salvação. Quão formosos são os pés daqueles que pregam o evangelho de Cristo. Por que pregam a salvação? Então não tem que vir ninguém de algum lugar para te falar, não. A própria palavra de Deus está te falando. É isso que ele fala. Eles têm Moisés e têm quem? Os profetas. Do que os profetas falavam? Salvação. Do que Isaías falava? Salvação. Do que Jeremias falava? Salvação. Todos os profetas de Deus. E do que Jesus falava? Do que João Batista, que batizava nas águas, falava? De salvação. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando. Então veja bem a resposta da Bíblia. Eles têm Moisés. Lázaro não tem que sair daqui e pregar para ninguém, porque isso não existe. É isso que a gente entende. Eles têm Moisés, quer dizer, eles têm a palavra de Deus sendo pregada. Eles têm a palavra de Deus. E olha o que diz ele. Eles têm Moisés, eles têm os profetas, ouçam-nos. Quer dizer, dai atenção à palavra que está sendo pregada para você. Porque o que está na terra para te salvar não é alguém que morreu depois volta para cá para falar, não. É a palavra de Deus que está sendo pregada. É o Espírito Santo que está aqui ensinando cada um de nós o caminho da salvação. E olha mais o que diz a palavra de Deus. Mas ele insistiu, o rico insistiu. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. E ele responde, Abraão, porém, lhe respondeu. Olha, outro entendimento espiritual maravilhoso. Se não ouvem a Moisés, se não ouvem os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus ressuscitou e quantas pessoas não acreditam ainda na salvação? Sim ou não? Ele está dizendo, se eles não ouvem a Moisés, que Moisés falava da parte de Deus, se não ouvem os profetas, que Deus colocou para falar sobre a salvação para o homem, então tudo que Deus instituiu, a lei de Moisés, os profetas, foi para levar o homem à salvação, ao caminho de volta para casa, para Deus. Por isso, Hebreus 1:1, a Bíblia fala que Deus falou de várias maneiras, através dos profetas, através da lei de Moisés, mas agora ele só fala através do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, da graça e da verdade. Ouça a palavra de Deus, mas ouça a palavra de Deus pensando na sua salvação. Tendo entendimento que cada mensagem que você ouvir de nós está tratando da sua salvação, está tratando disso daqui, ó. Está tratando disso daqui.
Ele está dizendo, se eles não ouvem a Moisés e não os profetas, não se deixarão. Quer dizer, o verbo para o futuro, quando Jesus morre e ressuscita, eles continuam. E mais, Jesus morreu, apareceu ressuscitado para eles, e mesmo assim, eles não receberam. É o que ele responde aqui, ó. Se não dão atenção à velha aliança, aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Está vendo? Esse é o ensinamento da palavra de Deus. Então, Lázaro estava junto com Abraão, que significa o quê? O lugar de honra. Você, quando vive pela fé aqui, você já está no lugar de honra. A fé que teve Abraão. A palavra de Deus é dita para você e você acompanha com fé. Então, no céu, o mendigo ocupou o lugar de honra ao lado de quem? De Abraão, porque ele representa o evangelho de Cristo. Leia também Romanos 4:11 ou 4:1 em diante, que vai falar para você de Abraão. Então a gente vê o quê? Lázaro aqui não teve honra, mas teve no céu. Tá vendo, abençoado de Deus? Você vai viver cada dia melhor. E a palavra do Senhor diz que os redimidos vão estar diretamente com quem? Com Cristo. Com Cristo. Abraão é o evangelho da salvação. Paulo diz: todos serão julgados segundo o meu evangelho. Romanos capítulo 2, versículo 14. Aqui na terra, meu irmão. Por isso que a palavra do Senhor diz: a glória do ser humano consiste em ele conhecer a Deus. Fora isso, as suas riquezas jamais serão a sua coroa de glória. Nós vamos então à nossa oração e eu volto já. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, graças te damos por essa mensagem, Senhor, que nos traz a cada dia alegria para o nosso coração. Alegria para todos aqueles que estão no caminho da salvação, que passam pelas dificuldades, passam pelas tribulações, passam, meu Pai, sabe, por grandes tormentos aqui na terra, problemas aqui na terra, mas eles estão firmes na fé. Eles não abandonam a fé da salvação. Por isso o Senhor nos mostra, meu Pai, a grandeza de nós permanecermos na fé. Como o Senhor diz, o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. E o Senhor mostra para nós hoje, através dessa mensagem, que a honra da nossa vida é estar nessa fé, neste momento da nossa vida. Pai, que o mais importante é a gente confirmar cada dia que nós estamos na fé que nos salva em Cristo Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, que essa mensagem entre nos ouvidos, entre no coração, que as pessoas venham ouvir a palavra do Senhor e venham crer como o Senhor nos ensina hoje. Venha crer, Senhor, a importância dela andar no caminho do Senhor Jesus Cristo, dela andar em Cristo Jesus, meu Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, entra nesse coração no dia de hoje, entra nessa casa no dia de hoje e traz para essas pessoas alento, meu Pai. Traz para essas pessoas muita luz, traz para todos que estão nos ouvindo, meu Pai, a leveza da vida. De repente, essa pessoa estava pensando, eu tenho fé em Deus, eu sou humilhado, eu tenho fé em Deus. Mas você é abençoado, é honrado. Você é digno de honra de Deus. Levante a sua cabeça, porque você tem o mais precioso de Deus, que é o temor a Ele, é a fé nele. Então receba a honra de Deus na sua vida hoje. Deixa a fé que você tem em Jesus Cristo alegrar o seu coração. Deixa a fé que você tem no nome de Jesus trazer alegria e tirar esse fardo pesado de sobre os seus ombros. Porque tudo nessa vida Ele te ajudará. Tudo nessa vida Ele nos abençoará. Tudo nessa vida Ele estará conosco e jamais nos deixará. E nos receberá na glória no dia do Senhor. Oh, meus amados, amados ouvintes de Deus, ouça o Evangelho de Cristo e receba a salvação no dia de hoje.
arrependa dos teus pecados, arrependa dos teus pecados e venha andar no caminho da salvação. Venha andar na graça de Deus, venha andar com Cristo. Lança a sua vida no altar da graça de Cristo e você vai receber socorro todas as vezes que você precisar. Porque Jesus disse: eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei. Meu Deus, que cada um agora receba a salvação, que a salvação entre nessa casa, entre nesta vida, meu Pai, e seja a salvação do Senhor o sustento dessa casa, a cura dessa enfermidade, a libertação da depressão, a libertação da vontade de se matar, do suicídio. Meu Pai, que seja o poder da sua salvação hoje nesta casa, trazendo emprego para este homem, trazendo sustento para essa família e a libertação dos vícios, das drogas, vícios, meu Pai, que tem levado essa pessoa à morte. Meu Pai, que o poder da sua salvação entre nesta casa, entre nesta vida e traga, meu Pai, a libertação total que todos estão precisando. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Eu tenho em meu Deus prazer imenso, um amor celestial. Posso sentir se eu tocar em minhas mãos, sua paz a me guiar. A sua presença, luz, não há no mundo igual. Seu perdão imenso, seu olhar me diz: estou aqui. Eu tenho em meu Deus a fonte limpa de um rio a jorrar em meu paz a me guiar. A sua presença, luz, não há no mundo igual. Seu perdão imenso, seu olhar me diz: estou aqui. Então eu vou cantar a um Deus sem igual, pois não há outro assim, pleno de amor por mim. Eu tenho em meu Deus a fonte limpa de um rio a jorrar em meu